e para agradecer a vossa presença. Espero que esta minha apresentação de Mulheres com M grande nos satisfaça e vou procurar ser nome breve, porque também são 15 mulheres, todas elas com uma história muito, muito rica. Eu vi-me aflita para resumir neste bocadinho de tempo que nós temos para resumir toda a vida delas. Vou-me sentar, vou retirei aqui os apontamentos e vou-me sentar. Portanto, escolhi Mulheres com M grande porque, na minha opinião, há mulheres que ficam na história. Estas ficam na história. Não quer dizer com isso que nós todas não sejamos mulheres com M grande. Sei que somos. Mas, de qualquer maneira, estas ficaram na história e ficaram na história. Enquanto nós vivemos, temos a nossa existência e depois, provavelmente, partiremos e a nossa história não fica registrada. Estas são mulheres excepcionais, que nas mais diferentes áreas da política, da literatura, da pintura, da música, do desporto, nunca deixaram de lutar pelos seus ideais, de defender as suas ideias, ultrapassando com perseverança os mais variados obstáculos. Conseguiram manter o conceito da normalidade, desprendendo-se das amarras, tentaram silenciar a sua voz e calar a sua liberdade. Estas mulheres nunca se deixaram influenciar pela crítica ou pelo preconceito da época em que viveram. Isto é muito importante porque depois, quando nós formos ver os slides, tem alguma ligação. O facto delas ficarem na história foi porque realmente todas elas ficaram na história pela sua coragem, inteligência e também lembraram-se ao meus presentes aqui, que é também esse o objetivo. E hoje ainda no nosso país a mulher tem muita dificuldade ainda em estar em postos de vigia, em espias, e isso também é importante para percebermos porque é que ainda continuamos a falar em mulheres quando hoje já está realmente há uma igualdade, mas de qualquer maneira ainda se convém falar em mulheres. Portanto, hoje a mulher do século XXI precisa de fazer também entre a casa, os filhos, o emprego, a sua vida na sociedade, os seus interesses políticos e cívicos, tem que se manter ativa e poder continuar a lutar pelos seus ideais para ultrapassar barreiras e quebrar falsos preconceitos. Na minha opinião, ainda continuamos nisso. Portanto, estas mulheres que eu escolhi partiram dos teatros de vidro, mas ainda há muitos para ficarem, ainda há muitos para falar. Portanto, vamos começar com uma mulher que eu admiro imenso, que é Públia Hortência de Castro. Eu esqueci-me de dizer que vou fazer a minha apresentação por ordem cronológica. Portanto, esta mulher nasceu no século XVI e depois vamos fazendo progressivamente todas as outras mulheres. Portanto, a Públia Hortência de Castro nasceu em Vila Viçosa em 1548. Era dotada de uma erudição ímpar e de um talento extraordinário. Então, foi a primeira mulher que frequentou os estudos académicos de Évora. Aí começou a estudar, portanto, fez a escola primária em Vila Viçosa e depois continuou os seus estudos em Évora. Não satisfeita com isso, naquela altura era impedida a entrada de mulheres na universidade. O irmão, muito mais velho, ou mais novo, não sei bem, portanto, ela tinha 17 anos, foi estudar para Coimbra e ela foi com ele e não podia entrar na universidade porque era mulher, pelo simples facto de ser mulher. Então vestiu-se de homem e frequentou a universidade, tirando aí uma licenciatura. Foi a primeira mulher a licenciar-se em Coimbra. Portanto, ela licenciou-se em humanidades, em filosofia
Humanidades e Metafísica. Depois o irmão e ela retomaram e ela voltou novamente para Évora, onde voltou a continuar os seus estudos na Universidade de Évora, naquela altura se chama-se Academia. Em Évora, ela foi aluna de André de Rezende e foi na época dos Filipes. Portanto, ela viveu no tempo, no reinado dos três Filipes. E quando o rei Filipe, não sei se o primeiro, se o segundo, não sei, segundo. Quando o rei Filipe II passou por Évora, ela foi convidada para dizer o discurso, para fazer o discurso de exaltação ao rei, e o rei ficou encantado com toda aquela sabedoria, com todo aquele conhecimento, com toda aquela habilidade. Foi realmente uma mulher fantástica. Depois, ela ainda pertenceu a um grupo que frequentava o Paço de Évora, no tempo da Infanta Dona Maria, e aí também teve uma grande aceitação e era muito conhecida pela sua poesia, pelas suas escritas. Depois, começou a ter dificuldades financeiras, conseguiu uma tensa tão importante, de valor igual à tensa de Camões, 15 mil reis, o que realmente naquela época era importantíssimo. Depois ela, aí aos 33 anos, começou a sentir-se abandonada e incompreendida e foi para o convento. Sabem que naquele tempo era muito usual acontecer isso. Então foi para o convento e continuou a escrever, a desenvolver as suas atividades, mas já de uma maneira muito mais moderada. E morreu relativamente nova, com 47 anos. Queria realmente falar desta mulher por causa de ser uma mulher que partiu realmente todos os telhados de vidro, vestindo-se de homem para estudar na Universidade de Coimbra. Depois temos a Adelaide Cadete, médica e feminista. A Adelaide Cadete é uma outra mulher que eu admiro imenso também. Viveu em 1867, portanto no século XIX, viveu toda a época da implantação da República com muita força e muita ênfase. Era uma democrata, era uma mulher feminista, e tem um percurso extraordinário. Como vocês estão a ler ali, nasceu em Elvas, oriunda de uma família muito modesta de trabalhadores rurais, que trabalhavam na penha da Ameixa de Elvas. Toda a gente já ouviu falar na Ameixa de Elvas. A Ameixa de Elvas é a Rainha Cláudia, é a Rainha Cláudia. E elas viviam disso, e era analfabeta. Não pôde estudar, naquele tempo não andava para a escola. Então, com 18 anos, casou com um rapaz sargento, e esse sargento, que se chamava Cabete, daí ela ficar com o nome de Cabete, casou com ele e ele começou a ver que ela era uma mulher muito inteligente. Então, iniciou a escolaridade com 20 anos. Aos 20 anos começou a escola primária. Fez a instrução primária e nunca parou de estudar. Portanto, foi para o liceu, estudou o liceu, entrou na universidade e com 33 anos terminou a licenciatura em Medicina, sendo a terceira mulher a tirar este curso. Vejam esta mulher fantástica. Esta mulher realmente. Depois, a tese de curso dela de Medicina é a proteção às mulheres grávidas pobres com meio de promover o desenvolvimento físico de novas gerações. Reparem como realmente já ela pensava numa evolução, numa maneira de tratar a mulher completamente diferente. Isto estava no século XIX. Defendeu a obrigação do Estado em educar e apoiar as mulheres e as crianças. E lutou pela inauguração da maternidade Alfredo da Costa, onde trabalhou. Deu aulas de puericultura, deu
foi representante de Portugal depois da implantação da República em vários congressos feministas da Europa, e não só, também de Washington. Portanto, em 1913 foi a um congresso internacionais sobre mulheres. Depois foi ao Congresso Feminista de Roma em 1925 e depois ao Congresso de Washington também em 1925. Portanto, como estão a ver, foi uma mulher realmente com uma vontade enorme de vencer e de pensar nos outros. Era uma mulher muito dinâmica, de forte personalidade e grande frontalidade, e o seu dinamismo não a deixou dormir sobre os louros conquistados. A sua ação não se limitou a teorias, mas traduziu-se em realidades práticas. Era conhecida por ser muito bondosa e muito carinhosa, e era uma pessoa muito simples, a que toda a gente podia recorrer. Portanto, como vocês sabem, a implantação da República houve grandes conflitos e em 1929, 30, já com o Estado Novo, ela sentiu-se muito abandonada, muito triste e foi para Angola. Aí também lutou muito pelas mulheres nativas e esteve em Angola 3 anos ou 4 e voltou em 1933 muito doente e faleceu em 1935. Espero que fiquem com vontade de conhecer um bocadinho mais desta mulher e do Laide Cabet. Foi uma delas, depois há aqui mais duas, que eu depois vou-vos dizer quem, que bordaram a primeira bandeira nacional, que foi hasteada no dia da implantação da República. Ela e mais duas mulheres. E hoje nós lutamos pelo fecho. Exatamente. Pelo fecho, não é? E ela lutou pela inauguração da maternidade de Alfredo Costa. É uma mulher realmente. E o facto dela ser analfabeta aos 18 anos e aos 33 ela tinha uma licenciatura. É uma mulher muito inteligente. Tinha de ser. Da Laide Cabet, que é Ana Castro Osório. Eu gostava feminista, mas não é. Ela também é política, também é escritora. São mulheres muito polifacetadas, elas multifacetadas, elas têm muitas coisas a fazer naquela altura. Elas viveram intensamente toda a época da implantação da República. Intensamente. A República Republicana das Mulheres. Exatamente. Eles precisavam de mulheres naquela altura. Exatamente. E mulheres evoluídas, mulheres que estivessem dispostas a entregar-se para um ideal. Então, a Ana Castro Osório nasceu em Mangualde, o pai era juiz, mas foi muito pequena de vir para Setúbal. Aí cresceu, não tinha propício a ter ideias próprias e liberais, e casou com um republicano. Aí foi logo também um começo de uma. Já em casa do pai, os pais provavelmente já tinham ideias liberais. Aí foi também um reforço. Então, quando veio a instalação da República, ela foi convidada pelo Afonso Costa, pelo ministro Afonso Costa, que era ministro da Justiça na altura, para elaborar a lei do divórcio. Naquela altura foi implantada e havia muita gente que conseguiu o divórcio. Um facto curioso é que o poeta Camilo Peçanha tinha uma paixão por ela enorme e queria casar com ela, mas ela gostava muito do marido, do namorado, que era o marido, depois foi o marido, e então não aceitou o pedido de casamento do Camilo Peçanha. Depois desenvolveu uma atividade ativa, intensa atividade em prol dos direitos das mulheres, foi fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, do Grupo de Estudos Feministas e da Cruzada das Mulheres Portuguesas. Portanto, estas mulheres, como eu agora vamos falar depois de outra, da Laide Cabet, da Ana Castro Osório e depois de outra que é a Beatriz Ângelo, nós vamos ver que elas são mulheres pioneiras em tudo. Elas conseguiram lutar pelos direitos da mulher e pelos direitos iguais entre o homem e a mulher, de tal maneira que ela escreveu um livro
às mulheres portuguesas. E analisa detalhadamente a situação da mulher, o casamento, da mulher casada perante o Código Civil e perante o trabalho, onde exorta as mulheres ao trabalho e ao estudo. E depois aqui tem uma coisa muito engraçada. Considera passo definitivo para a libertação feminina. Portanto, trabalho e estudo. Duas coisas que vão tornar a mulher independente. Apela, neste livro, as mulheres portuguesas, não façam do amor, portanto, não pensem só em casar, porque ser jovem nos dias, no tempo em que elas viveram, em 1910, não é só pensar na beleza, no saber bordar, mas sim também em estudar e desejar que as mulheres sejam criaturas de inteligência e de razão. Portanto, alerta para essas coisas. Defende a igualdade de salário. Já naquela altura se dizia que por igual trabalho, igual paga. Vejam só como realmente nós ainda estamos a precisar de falar muita coisa. Mas andámos para trás. Andamos muito para trás. Muito para trás. Depois, também bordou a bandeira nacional e foi como muitas outras. Também foi como para o Brasil. Aí também teve um papel muito importante no desenvolvimento do feminismo. E quando enviou, o marido lá morreu com tuberculose e ela veio para Portugal e, passado 2 anos ou 3, faleceu também. Depois temos a Guilhermina Sugia, que é violoncelista. Esta fotografia é um quadro pintado por um pintor da época muito famoso inglês, que a pintou a ela. Esta é a Guilhermina Sugia. E foi também uma mulher fantástica que conseguiu ser uma embaixadora de Portugal na Europa. Nasceu no Porto, também no século XIX, 1885. O pai era violoncelista e aos 5 anos começou a estudar música. Com a irmã, que era pianista e ela era violoncelista. Então fazia um concerto, ela com 3 anos e a irmã com 7. Quando tinha 13 anos, era já violoncelista principal da orquestra da cidade do Porto. Vejam só a importância dela. Estava a atuar para a rainha Dona Amélia e a rainha perguntou-lhe o que é que ela queria fazer, qual eram os objetivos que ela tinha. Então ela disse que o que queria era estudar para o estrangeiro, porque aqui não tinha professores já suficientes para desenvolver a sua atividade. Então a bolsa ofereceu-lhe, a rainha deu-lhe uma bolsa da coroa portuguesa para ela estudar para a Alemanha. Como ela tinha 13 anos, o pai acompanhou-a. Acontece que a bolsa só era para ela. Então eles viveram lá com imensas dificuldades financeiras, imensas. De tal maneira que a irmã, que vivia cá a dar aulas de piano, mandava algum dinheiro para que eles pudessem manter-se na Alemanha. Na escola onde estudou, na Alemanha, onde estudou violoncelo, começou a ser notada e, em muito pouco tempo, com 60 anos, portanto, ao fim de 4 anos, 3 anos, já pertencia a uma orquestra alemã, já tocava numa orquestra alemã. Nunca um intérprete tão jovem havia atuado com orquestra, muito menos como solista e muito menos ainda do sexo feminino. O êxito foi total e face aos pedidos, o maestro pediu-lhe que repetisse toda a sua atuação. Portanto, reparem como é que isto é importante. E começava assim o seu sucesso internacional. Em março de 1903, regressa ao Porto e continua a dar concertos acompanhada pela irmã Virginia, que tocava piano. Depois, a partir dessa altura, a Guilhermina Sugia começa a ser famosíssima
a Holanda, Alemanha, Amsterdão, Paris, Braga, tudo. Ela era famosíssima. Alguém já tinha ouvido falar em Hermínia Surgia? Foi viver para Londres, porque estava mais perto da fama e dos concertos. E em 1923, o pintor Auguste John pintou este quadro e, enquanto ele pintava, ela tocava barro. Portanto, por isso ele diz que é divino momento que capta o pintor. Portanto, ele pode ver que ela está realmente, se vocês reparem, que ela está em êxtase, ela está realmente a viver a música. E o vestido vermelho é mesmo com essa intenção, portanto, de paixão, de força, de música. Continua a ter imenso sucesso e vem, entretanto, a casa já, em 1927, casa com o médico, mas consegue andar sempre da Europa da Inglaterra para o Porto, vem, volta e então, nos finais dos anos 40, consegue, com a diretora do Conservatório de Música do Porto, cria a Orquestra Sinfónica do Conservatório, integrando alunos finalistas dessa escola e tendo Guilhermina como solista no concerto de apresentação em 1948. Morre de cancro em 65 anos. Sim, morre de cancro com 75 anos. Foi uma morte realmente. Foi um cancro. Mesmo assim, é uma idade já bastante elevada em relação ao que acontecia. Exatamente. A média de idade era 35, ela 65 é bastante. Exatamente. Portanto, morre em 1950 com 65 anos. 65. Sim, com 65 anos. Depois, a seguir.